Bom, nós estamos aqui no curso de Direito Societário da Faculdade de Direito da UFBA. Eu sou Marco Aurélio de Castro Júnior e vamos continuar a tratar da sociedade limitada, especificamente sobre o Conselho Fiscal. Bom, eu me recordo que no último encontro nós falamos do Conselho Fiscal e eu disse que havia uma relação entre ele, não é, e a Assembleia de Sócios. Como vocês sabem, eu falei isso, os sócios numa limitada podem se reunir em assembleia ou reunião de sócios. Deixa eu ver quem é que está aqui com o microfone aberto. Milaine. Pronto. E o que vai determinar a obrigatoriedade, né, de ser, né, do sócio se reunirem em assembleia ou em reunião de sócios, será, em princípio, o número de sócios, ok? Mas, quando há assembleia, é preciso que haja o Conselho Fiscal. Tá? Bom, vejam, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vai ser mais fácil de compreender. Ainda tem gente chegando, mas à medida que for chegando, eu vou admitindo aqui na sala. Enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês a tela. Okay? Então, vocês estão vendo aí o texto da lei do Código Civil. Sim, professor. Vou subir aqui um pouquinho mais. Conselho Fiscal. Bom, aqui está. Vejam, aquela relação que eu estabeleço, já falei com vocês da competência do Conselho Fiscal, não foi? Ou não? Na verdade, esse tema aqui da relação da Assembleia de Sócios, né, com o Conselho Fiscal, eu já tratei. Bom, o Conselho Fiscal, os conselheiros fiscais, usualmente recebem um valor determinado por reunião de conselho. É o que se costuma chamar de jeton, ok? Então, a cada reunião, eles recebem um valor que está previsto, né, pela Assembleia de Sócios, sendo por ela fixada, ok? Anualmente. Okay? Bom, uma novidade aqui em relação ao que havia antes, que também já mudou na SA, não é? Em relação ao que havia antes na SA, é que a competência do Conselho pode ser exercida, não é, em parte individualmente por cada conselheiro ou em conjunto, não é, pelo próprio Conselho. Então, a competência principal é essa que está aí no artigo 1069, examinar pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade, o estado de caixa e da carteira, devendo os administradores e liquidantes prestar contas e prestar todas as informações que forem necessárias. Nenhuma informação pode ficar inacessível ao Conselho Fiscal. Nenhuma informação econômico-financeira, ok? Então, pelo menos de 3 em 3 meses, o Conselho se reúne e examina, não é, esses documentos
que os gestores apresentam para demonstrar qual é a situação financeira da empresa. Ok? Eles também, após examinar os elementos contábeis e financeiros, né, eles precisam emitir pareceres. Okay? O conselho emite um parecer dizendo como é que está a conta daquele período que foi examinado. Se as contas estão regulares, se há irregularidade, o que é que precisa fazer, que elementos precisam ser complementados para servirem de olhos dos sócios no que toca às contas da empresa. Ok? E claro que os conselheiros, quando se reúnem, quando o conselho se reúne, tem dessas reuniões onde ser lavradas as atas. Ok? Bom, todo ano, não é, os administradores precisam realizar as demonstrações financeiras da empresa. Né? Balanço patrimonial, balanço de resultado, enfim, aquilo que tiver previsto no estatuto ou minimamente o que está previsto na lei. Que é para que os sócios que não são administradores, não é, que não têm o contato com o dia a dia da atividade empresarial, possam saber a quantas anda o investimento que fizeram naquele negócio. Tá? Quem decide se as contas foram aprovadas ou não é a Assembleia de Sócios, que é o órgão soberano da empresa. Mas antes da Assembleia de Sócios poder decidir, essas contas passam necessariamente pelo Conselho Fiscal, que vai examiná-las, os documentos, como eu disse, todas as informações que pretenderem relacionadas com os elementos fiscais, contábeis, econômicos, financeiros da empresa, e emite um parecer. É este parecer do Conselho Fiscal que será, desculpem, objeto de deliberação pela Assembleia Geral de Sócios. Ok? Bom, isso aqui é o mínimo que os administradores devem fornecer ao Conselho Fiscal a cada ano. Veja, este parecer é levado à apreciação da Assembleia Anual. Esta Assembleia Anual é a Assembleia Ordinária, cuja competência está fixada no próprio Código Civil, diferente das assembleias extraordinárias, que podem acontecer a qualquer momento. A Assembleia Ordinária acontece apenas uma vez por ano, ok? Nos 4 meses seguintes ao fim do exercício social. Normalmente, o exercício social das empresas coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, o mais comum é que até 30 de abril as empresas realizem as suas assembleias gerais ordinárias, nas quais vão apresentar o resultado do exercício, né, junto com o parecer do Conselho Fiscal e, desculpem, é a oportunidade também em que se elege os novos administradores, membros do Conselho Fiscal, se tiver conselho de administração, outros órgãos, né, ao fim de cada mandato, nesta Assembleia que são eleitos. Tá? Bom, compete também ao Conselho Fiscal denunciar erros, fraudes e crimes que descobrirem. Okay? Denuncia a quem? Denuncia a Assembleia, a própria sociedade. Okay? Então, o Conselho Fiscal, diante de uma irregularidade, não pode se silenciar-se, ok? Tem de levar isto ao conhecimento da Assembleia. Claro, ele pode pedir esclarecimento, se for uma coisa de menor gravidade, apontar a gestão e dizer, olha, isso aqui precisa ser corrigido, ok? Depois verificar se efetivamente houve a adequação, mas se a coisa é grave, precisa ser levado a conhecimento da Assembleia, ok?
Bom, vejam, novamente aparece aqui a Assembleia de Sócios. O Conselho Fiscal tem competência para convocar a Assembleia. A competência originária para isso é da própria diretoria, ok? É a diretoria que convoca a Assembleia de Sócios. Mas, se ela não fizer, compete ao Conselho Fiscal promover essa convocação. Okay? Ainda tem gente na sala de espera? Deixa eu ver aqui. Tem. Muito obrigado. Então, é competência, sim, do Conselho Fiscal convocar a Assembleia em caso de inércia dos administradores. Vejam, desculpe, novamente aparece aqui a referência à Assembleia dos Sócios. A lei não diz compete ao Conselho convocar reunião ou Assembleia de Sócios. Então, isso reforça aquilo que eu venho dizendo, é que há uma relação direta entre a existência do Conselho Fiscal e a necessidade de haver Assembleia de Sócios. Ok? Bom, e, por fim, durante o período de liquidação, nós vamos ver o que é liquidação adiante, não é? O Conselho Fiscal continua em funcionamento, ok? E aí ele fica em funcionamento permanente, tá? Porque é chegado o momento, como o nome diz, liquidar as contas, pagar aos credores da sociedade, né? Tentar arrecadar os recursos que a sociedade tem no mercado e encerrar a empresa, ok? Então, tudo isso passa necessariamente pelo crivo do Conselho Fiscal. Tá? Algo que é de suma importância é que, como nós já vimos, o Conselho Fiscal não pode ser formado por pessoas relacionadas com a gestão da empresa e a competência do Conselho não pode ser otorgada a outro órgão da sociedade. Okay? A competência do Conselho Fiscal é privativa. Nenhum outro órgão pode se arvorar em fiscalizar as contas da empresa, né? Em exercer essas outras atividades, são precípuas do Conselho Fiscal. Ah, mas nenhum outro órgão pode denunciar irregularidade? Pode. Ok? Pode sim denunciar irregularidade. Até mesmo os sócios podem convocar reuniões em determinadas situações, né? Desde que tenham um percentual mínimo. Mas essa daqui, isso aqui, ninguém pode, além do Conselho Fiscal, fazer numa sociedade, numa limitada. Então, na SA ou em qualquer outra empresa. Ok? Bom, a formação do Conselho Fiscal, como eu disse a vocês, é feita por pessoas que tenham graduação de nível superior ou que já tenham experiência de gestão em outras sociedades. Okay? Mas nem por isso significa que essas pessoas têm necessariamente que dominar todo o conhecimento necessário para o exame das contas, e é por isso que o Conselho Fiscal pode escolher livremente, né, profissional ou profissionais qualificados para lhe assessorar nesse mistério. Ok? Alguma dúvida até aqui sobre o Conselho Fiscal? Não? Então tá. Então, eu vou pausar aqui para não ficar muito grande, tá? E vou começar a gravar outro arquivo.